Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação do projeto Login 6 para a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação. O meu nome é Carlos Nunes. Eu sou a Fernanda Ledesma. E juntos somos os autores então deste nosso projeto, do qual vocês vão ficar a conhecer as suas várias componentes, desde a componente física à parte exclusiva do professor e também alguns dos recursos digitais. Então, o nosso manual, como é habitual, está dividido pelos vários domínios, em que acabamos depois por dar uma ênfase maior ao domínio do criar e inovar, mas temos aqui todos os domínios disponíveis, desde a segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais, investigar e pesquisar, e o colaborar e comunicar. Também, como é habitual, e isso vamos mostrar um pouquinho mais tarde, temos uma série de atividades e projetos para os alunos irem realizando de uma forma orientada. Este ano, e sem fazer alterações àquilo que é habitual ser a estrutura do nosso manual, temos algumas novidades, como em termos de segurança e com a vinda ou com o aumento daquilo que se chama inteligência artificial, nós decidimos colocar um capítulo sobre segurança. Normalmente nós tínhamos a segurança onde é que ela era necessária e aí apareciam as dicas de segurança quando era preciso fazer login e outras situações. Este ano, para além dessas referências, nós temos mesmo um capítulo sobre a proteção do computador, do utilizador, de esquemas fraudulentos e fake news. Além de ter o conteúdo de todas as páginas em que são abordados estes conteúdos, tem algumas atividades, pequenas atividades destinadas a este tipo de alunos. Sopas de letras, crucigramas, ligar imagens a textos e por aí fora. Atividades práticas que também depois são interativas na aula digital. No criar e inovar, no manual do aluno, que é igual ao manual do professor que estão a receber nas escolas e também nas sessões de apresentação, nós optamos pelo Microsoft Excel 365. Na programação, por colocar a plataforma code.org. Para trabalhar com placas, temos o Microbit com a plataforma MakeCode. Como sabem, é um simulador e, portanto, mesmo quem não tem Microbit pode utilizar a plataforma como um simulador. Acontece a mesma situação. Escolhemos o Open Roberta Lab, que permite programar vários robôs, mas também não tendo robôs, permite-nos trabalhar com um simulador. No guia do professor temos o Google Sheets, a programação com a plataforma Ubo e a placa Arduino com o Tinkercad, que é com blocos, mais adequado a estes alunos, e depois, para terminar, não há aqui uma curva de aprendizagem, porque continuamos a utilizar a plataforma MakeCode para aqueles que tiverem robô McQueen nas escolas. Foram estas as nossas opções para este ano. E aqui é importante referir que, apesar destas ferramentas alternativas estarem no guia do professor, todos os alunos terão acesso a estas mesmas ferramentas, a estes conteúdos, na aula digital, portanto, com o seu acesso. No início de cada capítulo de introdução a cada uma das ferramentas, é mostrado de uma forma muito simples o contexto da utilização dessa ferramenta. Existem alguns vídeos no início destes capítulos intitulados As TIC no dia-a-dia, específicos de cada ferramenta, que neste caso em concreto, temos aqui até um exemplozinho, que vamos pôr só aqui a rolar. Bom, neste caso em concreto, temos um vídeo que dá uma introdução não apenas histórica, mas principalmente para os alunos entenderem a necessidade de existência deste tipo de ferramentas e que tipo de trabalho é que atualmente é feito com estas ferramentas, para eles perceberem que, portanto, o que aprendem na escola é algo que pode ser usado no mundo lá fora também. Portanto, apesar daqui, neste caso, estar no contexto da folha de cálculo, portanto, isto existe nos vários capítulos ao longo do nosso manual. Bom, e então, como todos os anos, mantivemos o como fazer passo a passo. Em cada aplicação temos sempre o passo a passo no manual em papel, com as imagens das respectivas legendas, e depois na aula digital podem encontrar então
os vídeos legendados em várias línguas e, além disso, com interpretação em língua gestual, a pensar na inclusão dos alunos e também nos alunos estrangeiros que nos chegam a toda a hora em todas as escolas do país. Como podem ver neste vídeo, um exemplo da interpretação em língua gestual. Sim. Em termos dos conteúdos multilingue, portanto, estes vídeos têm uma tradução, uma legendagem em vários idiomas e também todos os conteúdos das várias secções do manual podem ser selecionados e traduzidos também em mais de uma centena de línguas e também pode ser ouvida a leitura desse mesmo texto nessas línguas. Bom, este é o início de capítulo, como é habitual, temos sempre a plataforma e o ambiente de trabalho, que depois na aula digital estes ambientes tornam-se em animações interativas, com pequenos clipes nos vários pontos que nos mostram, e além disso depois a descrição dos blocos que se podem encontrar em cada plataforma. Este ano temos ainda algumas situações em que podemos visualizar animações em 3D, que iremos ver mais à frente, e depois começa então o como fazer na plataforma que estamos a utilizar. Pronto. Em relação às atividades, que acaba por ser um dos pontos fortes do nosso projeto, uma vez que no final do manual temos muitas atividades orientadas para os alunos realizarem, com as várias ferramentas. Portanto, estas atividades orientadas têm orientações de forma a guiar os alunos no início a realizarem as tarefas pedidas e depois esta orientação vai desaparecendo ao longo das atividades, portanto, à medida que o aluno vai aprendendo. No caso em concreto das ferramentas de folha de cálculo, tanto o Excel como o Google Sheets, nós acrescentámos aqui uma novidade ao nosso projeto, que é a ferramenta TIC Cálculo. O TIC Cálculo, na prática, é um simulador que vai permitir ao aluno, mesmo que até que os alunos não tenham o Excel instalado no seu computador ou nas escolas, portanto, vai permitir ao aluno realizar exatamente as mesmas atividades que estão no manual, mas nesse simulador, obtendo um feedback imediato. Vamos ver aqui um pouquinho do funcionamento desta ferramenta. Por exemplo, aqui acede-se à mesma atividade que estávamos a ver há pouco. É pedido ao aluno para clicar numa célula específica e para escrever a fórmula que vai permitir fazer aquela soma. Ao validar, se não estiver correto, o aluno tem essa indicação e tem a possibilidade de corrigir, portanto, e quando colocar a fórmula correta, ao validar é dado o feedback e avança para o próximo exercício, portanto, seguindo exatamente os mesmos passos do manual. Estas atividades, portanto, esta ferramenta existe para todas as atividades de folha de cálculo, tanto na versão de atividades, mas também há uma parte de treino só para o aluno praticar algumas partes específicas, como por exemplo a utilização de fórmulas. Algo também que é muito importante é que o aluno vai tendo um registro do progresso em todas as atividades e o professor poderá ver facilmente, por exemplo, a classificação que o aluno tem em qualquer uma das atividades, em qualquer momento. Aqui neste caso temos um exemplo de uma atividade com a Open Roberta Lab, portanto, em que aqui o objetivo é programar um robô e ver a sua simulação. Se os alunos tiverem à disposição o robô, também é possível transferir este código para o robô, que vai recriar aquilo que o aluno vê no simulador. Portanto, neste caso em concreto, estamos a ver aqui um exemplo também de um vídeo de correção da atividade. Portanto, este vídeo com a correção, com a resolução da atividade, está disponível exclusivamente para o professor, em todas as atividades do manual. No entanto, se o professor assim o desejar, o professor pode partilhar esse vídeo da resolução do exercício com os seus alunos. Portanto, esta ferramenta é uma ótima forma de colocar os alunos a trabalhar com robótica, mesmo que a escola não tenha os recursos necessários, e na maior parte dos casos as escolas não têm robôs para todos os alunos, então é uma boa forma dos alunos praticarem, portanto, este tipo a programação deste tipo de robôs e dos seus vários sensores, como o sensor ultrassónico, o sensor de linha, o sensor de cor, portanto, e outras funcionalidades. Como já é habitual,
temos as atividades orientadas e depois temos também as atividades de projeto para cada domínio nas respectivas aplicações. A metodologia escolhida para o projeto este ano é o Flipit, que é muito baseada em situações da informática. Por um lado, ela funciona baseada no princípio da abstração, em que nós vamos escolhendo de forma, temos um problema e vamos selecionando e pondo de lado aquilo que não interessa até termos um foco para trabalhar. E por outro lado, ela o Flipit funciona como é muito adequado à programação, quer seja programação só ou com robôs, porque acabamos por é um pouco se então se não. Se eu fizer certo, se não está certo, eu volto a corrigir, volto a adaptar, e então temos aqui aquilo que acontece muito, principalmente quando programamos robôs, em que não funciona a primeira, temos que ir reformular e testar e reformular e andar aí, no fundo. Também os nossos alunos precisam de trabalhar este processo de reformular os projetos e de reformular as atividades que vão fazendo, as falhas, corrigir os bugs e as falhas. E além destes projetos, no fim de cada capítulo, temos os projetos interdisciplinares, que já são habituais e que nos permitem trabalhar com outras disciplinas no conselho de turma, em oficina, em DAC, aquilo que bem entenderem, com serviços da escola, a biblioteca, os serviços de orientação profissional, projetos internacionais, projetos nacionais que existem, permite-nos aqui fazer uma série de articulações com a disciplina de TIC, e que já é habitual. Temos 3 no manual do aluno, mais 3 diferentes no guia do professor. Aqui, como poderão ver, olhando aqui para a numeração, portanto já estamos aqui na atividade 24, portanto há um número muito grande de atividades. As atividades orientadas que eu referi normalmente estão pensadas para funcionar uma atividade para cada aula. Estas atividades referidas pela Fernanda, tanto as atividades de projeto como as atividades interdisciplinares, são atividades que poderiam demorar mais tempo. Portanto, isto é para dar ao professor mais escolha de que tipo de atividades é que pretende fazer com os seus alunos, uma vez que não será possível fazê-las todas, mas o professor terá a possibilidade de escolher qual é a forma de trabalhar, portanto, e quanto tempo é que vai dedicar a cada parte do nosso projeto. Agora, eu gostaria de referir aqui alguns dos recursos que também acabam por ser novidade, como para diferenciar de uma forma pedagógica e incluir alguns alunos com necessidades educativas especiais ou que falam idiomas diferentes. Portanto, temos alguns conteúdos adaptados. Aqui a novidade é que temos no guia do professor, que também pode ser editado e imprimido, portanto, ou fotocopiado pelo professor e entregue aos alunos, temos algumas fichas de trabalho para alunos com muitas dificuldades, que são versões mais reduzidas das atividades que estão no manual do aluno. Portanto, ou são versões mais curtas ou mais simplificadas, para que os alunos consigam olhar para as atividades que têm a realizar, portanto, e saberem que conseguem fazê-las do início ao fim. Além destas novas fichas de trabalho, temos também, como é habitual, fichas de trabalho diferentes daquelas que estão no manual, para alunos mais rápidos. Portanto, ter uma atividade que acaba por ser um desafio extra, em que trabalhamos os mesmos conteúdos da atividade original, mas sem as orientações, sem os passos, uma vez que o aluno, à partida, já poderá conseguir fazer sem essa ajuda. Portanto, além disso, também continuamos no guia do professor, com testes diferentes, com vários níveis de dificuldade, para trabalharmos os vários conteúdos do criar e inovar. Sim, e também temos, antes de passar aos recursos inovadores, os testes de diagnóstico que estão em formato editável, em Google Form e em form da Microsoft, e que pode ser utilizado para além da Escape Room para iniciar o ano com os desafios que também já são mais ou menos habituais estarem disponíveis no nosso projeto. Este ano temos ainda alguns recursos inovadores. Mantendo o nosso projeto, conseguimos aqui adicionar algumas situações. Então, a editora Leia tem uma app que é a Leia RA, que está disponível na Play Store e na Apple Store, e que pode ser descarregada por qualquer aluno ou qualquer professor,
E sempre que há este símbolo do telemóvel no nosso manual, podem interagir com o objeto em 3D. Neste caso é uma microbit que depois nós podemos aumentar, diminuir nos telemóveis e interagir com ela. Sempre que há este símbolo em vários sítios do manual, conseguem fazer isso. Para além do manual, também nos tapetes de robôs que vamos ver a seguir, pode haver interação com a app da realidade aumentada, que está disponível então para quem quiser descarregar no Play Store e na Apple também. Aqui não é bem uma novidade, a nossa brochura de robótica é mais uma continuidade. O ano passado tínhamos uma brochura de robótica criativa e este ano temos a robótica criativa 2.0, que continua a ser elaborada pelo colega Arthur Coelho, com projetos que podem ser feitos, projetos mais criativos de robótica, que podem ser feitos tanto na disciplina TIC, como nos LEDs, nos clubes de robótica, onde bem o entenderem, com recurso a materiais diversos e a plataformas diversas que podem dinamizá-los como bem entenderem, com recursos que cada um tiver, obviamente. Temos outra novidade, que esta sim é uma novidade, não é uma continuidade, que é uma brochura sobre inteligência artificial. Apesar de, na parte da pesquisa e investigação, aparecer também uma página como pesquisar no Perplexity e depois como criar uma prompt, esta brochura foi criada pelo colega Ricardo Carvalho, que muitos também conhecem, mas o objetivo é, não havendo agora a alteração dos manuais que estão adotados tão rapidamente, porque vai voltar a ser gradual, vai voltar a começar no 7º, 8º, 9º, e depois 5º e depois 6º outra vez, e não havendo ainda alterações das aprendizagens essenciais, ter aqui já 2 atividades por ano letivo que podem ser introduzidas nas atividades que realizamos na sala de aula, porque não vamos ficar à espera 6 anos ou 5 anos para poder começar a integrar a inteligência a inteligência artificial na disciplina de TIC. Começarmos a fazer o nosso trabalho e, neste caso, esta brochura tem esse objetivo, ter pelo menos 2 atividades para cada um dos anos letivos para que possam ser realizadas em sala de aula nos domínios que já existem, integrando-se perfeitamente nos domínios que já temos, criar e inovar, pesquisar, investigar, comunicar e por aí fora. Temos ainda também um recurso muito interessante que é um pack que tem 4 tapetes de robôs, 2 deles para trabalhar percursos, programar percursos. Eu, por exemplo, já os testei e posso-vos dizer que, por exemplo, neste que tem o fundo mais escuro e é verde, para programar um percurso que sai do início do tapete até ao segundo par, que os alunos andam perfeitamente a programar uma aula, porque fazem, depois está muito grande, testam, depois não têm o ângulo certo, voltam a testar e a reformular, e portanto tem aqui várias situações, pode ir do início aos parques, pode ir do início à praia, pode ir do início ao futebol, aos bombeiros, e portanto tem aqui vários percursos para trabalhar várias aulas com vários robôs, porque podem ser robôs que se agora utilizam muito, os Mbot, os McQueen, ou então aqueles robôs mais pequeninos, os Bibots e por aí fora. Também um sobre o hardware e 2 segue-linhas, um deles com a história dos telemóveis e outro com as estações do metro no mundo, que podem ser utilizados com robôs segue-linha. Temos ainda 4 cartazes que podem ser utilizados em sala de aula conforme as opções que forem fazendo do hardware a utilizar. No primeiro caso, que tem de um lado a placa Arduino com a respectiva legenda, do outro lado a microbit e o outro tem a folha de cálculo, de um lado uma e do outro a Google Sheet. Estes materiais estão disponíveis na apresentação, estão a receber um deles, o tapete, o primeiro. Quem adotar, todos os professores da escola recebem este pack com os 4 cartazes e os 4 tapetes.
A referir aqui que nesta versão de demonstração que está a ser entregue nas nossas apresentações e também nas escolas, vocês já vão ver uma amostra de um destes cartazes em tamanho real, portanto, e uma amostra mais pequenina dos restantes cartazes que estamos aqui a ver. Pronto. Como vai ser habitual, ao longo do próximo ano letivo, vamos continuar a dinamizar os nossos webinars de apoio à implementação do projeto. Portanto, alguns, por exemplo, dinamizados comigo, entre mim e a Fernanda, sobre os vários domínios, as várias ferramentas que vão ser trabalhadas, falarmos de algumas estratégias que podemos aplicar em sala de aula, portanto, para otimizar o nosso trabalho e o nosso tempo. Portanto, também vão continuar a existir outros webinars ou workshops associados às várias componentes do nosso projeto, nomeadamente relacionados com robótica ou inteligência artificial. Portanto, estaremos sempre presentes ao longo do próximo ano letivo também. Portanto, o nosso projeto, a nossa divulgação não acaba aqui nesta fase das apresentações, portanto, estende-se sempre para o ano seguinte. É muito importante de referir que temos muitos materiais, muitos recursos digitais na plataforma da aula digital. Mesmo nesta versão de demonstração do manual do 6º ano, temos muitos recursos para experimentar. Portanto, aqui reforço a ferramenta TIC Cálculo, que já tem uma versão de demonstração que podem experimentar a primeira atividade da folha de cálculo. Temos os exemplos dos vídeos de TIC no dia-a-dia, alguns exemplos dos modelos da realidade aumentada, portanto, e também alguns daqueles recursos que tentam ajudar os alunos com mais dificuldades. Portanto, todos estes recursos que estamos aqui a ver ficarão disponíveis também para todos os alunos, para todos os nossos alunos, portanto, gratuitamente, portanto, desde que façam o registro na aula digital, portanto, das escolas que adotam o nosso projeto. Como é habitual, a atualização destes recursos e de algumas componentes, caso seja necessário, do próprio manual, poderão sofrer algumas atualizações, caso seja necessário. Portanto, aqui fica o convite para assistirmos, para verem pelas vossas próprias mãos, pelos vossos próprios olhos, estes recursos da aula digital. Vamos só aqui dar, para acabarmos aqui, um saltinho muito rápido. Portanto, à versão de demonstração do Login 6, portanto, terão já aqui disponível não apenas o manual digital, mas também o manual interativo, que acaba por apresentar os recursos digitais de uma forma diferente e algumas atividades de uma maneira bastante mais interativa. Temos também o guia do professor com os vários recursos. Portanto, temos também aqui as brochuras da robótica e da robótica criativa e da inteligência artificial. Portanto, e há muitos recursos que vão ser adicionados depois das adoções, mas já há muitos recursos também que poderão ser aqui experimentados e, portanto, e mais uma vez, convidamos todos a virem experimentar e, eventualmente, até usarem alguns destes recursos já com os vossos alunos. Portanto, o ano está a acabar, mas ainda há aqui alguns recursos que poderão ser muito, muito úteis. Há também uma série de novidades da própria aula digital que aqui não referimos, portanto, não relacionadas com o nosso projeto, mas, por exemplo, como o Plus, que será uma forma de encontrarmos de uma forma mais simples alguns dos recursos digitais que temos aqui no nosso projeto. Tantas turmas, alunos com ritmos e necessidades tão diferentes, como encontrar recursos adequados a todos eles? Ultra rápido e eficiente. O seu novo assistente pessoal de inteligência artificial Plus encontra tudo o que precisa. Preciso de recursos que eu possa editar para os meus alunos aplicarem o que sabem sobre o 25 de abril de 1974. Este assistente compreende a linguagem naturalmente usada pelo professor e apresenta os resultados mais relevantes, de acordo com os seus objetivos, o tipo e as características dos recursos que procura, e o seu contexto curricular, sugerindo conceitos relacionados que o professor poderá usar para ampliar a sua pesquisa ou explorar nas suas aulas. E tudo isto sem sair do banco de recursos ou da biblioteca do seu projeto. Com o Plus, encontra de forma ainda mais rápida os recursos digitais de que precisa. Crie coleções e sequências de aprendizagem adequadas às suas turmas, para projetar em sala de aula ou partilhar com os alunos.
Plus, o seu assistente pessoal de inteligência artificial na aula digital. Aula Digital. Aprender é incrível. Também vai haver uma nova funcionalidade de live classes, algo semelhante ao que conhecemos com o Kahoot ou Quizzes, até com uma mistura com algumas funcionalidades do Mentimeter, portanto, e tudo isto associado aos quizzes do nosso projeto, portanto, e que depois até podem ser adaptados e alterados ao vosso gosto. Também haverá uma nova funcionalidade que vai mostrar o progresso dos alunos na realização e na visualização dos vários recursos multimédia, portanto, nós poderemos acompanhar esse progresso, por exemplo, da realização dos quizzes feitos pelos nossos alunos, ou da visualização, da simples visualização de alguns dos recursos. Portanto, fica aqui mais uma vez o convite para virem espreitar a nossa aula digital. Pronto, então, com isto, concluímos aqui esta nossa curta apresentação do projeto. Espero que gostem, espero que tenham a oportunidade de experimentar e de ver a componente física, as componentes físicas do nosso projeto. Então, quem sabe, não nos veremos em breve em algum evento aí na vossa zona. Até breve, então. Lei Educação, um ponto de encontro.